Roma teve um imperador trans, analisando a polêmica. Vídeo do canal Estranha História, patrocinado pelo ZDD. Eu tava vendo a listinha de vídeos que a gente tinha, e aí eu vi esse título e eu fiquei, caralho! E aí eu cliquei nele. Vambora. Museu Britânico passa a se referir a imperador romano como mulher trans. Recentemente saiu essa notícia aí em vários sites, né? E ela tá gerando uma discussão danada. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Jamais. Jamais tinha ouvido falar sobre isso. E o que aconteceu foi que um museu britânico, que não é o Museu Britânico, mas sim esse museu menor aí, num distrito próximo de Londres, decidiu trocar os pronomes de tratamento do imperador Heliogábalo por pronomes femininos. Isso por causa de algumas coisas que aparecem nas fontes históricas que a gente vai ver, né, vai analisar aqui ao longo desse... Ih, eu esqueci de botar pra gravar, viado. Eu vou torcer pra live não cair. É isso. vídeo. Mas antes vale a pena a gente falar pelo menos o mínimo sobre quem foi o Heliogábalo. Eu posso incluir tudo de novo. Ah, exato. Gábalo, né, que é um imperador Take 2? Não, vamos, a gente vai rezar que a live não vai cair. relativamente desconhecido hoje em dia, para depois a gente dar uma olhada especificamente nessa questão da identidade, né, e da sexualidade dele, conforme isso aparece nas fontes antigas. E por último, e talvez esse seja o ponto mais importante na verdade, a gente precisa falar sobre alguns cuidados necessários para interpretar essas fontes, porque aí é que mora, na verdade, a maior parte da polêmica aí. Então, primeiro, né, quem que foi Heliogábalo? Nunca ouvi falar. Heliogábalo foi um imperador romano do século III depois de Cristo, É por isso que eu nunca ouvi falar, já tava caindo. que foi colocado no poder aos 14 anos de idade, depois de uma revolta planejada pela avó dele. Ele vinha de uma Tá bom. família árabe muito poderosa de Emesa, na Síria, e desde criança ele ocupava um cargo hereditário de alto sacerdote do deus El-Agabal, que era uma divindade solar associada ao deus Hélios, daí ele ter ficado conhecido posteriormente como Heliogábalo. Faz sentido. Mas o nome dele mesmo E entra aquela ideia da Síria. Da Síria? Aquela ideia de que religiões da era antiga meio que tipo se mesclavam e tal. Então, enfim. era sexto, Em vez de ser mesa eletrônica, sim. vários hábitos bacianos, Ele é o sexto? e o seu nome de imperador era Marcus Aurelius Antoninus. E essa origem oriental Eu sinto a esse ponto que todos os imperadores foram Marcos Aurélio Antonino. Eu tô exagerando, mas vocês entenderam. dele, Porra, fizeram a porra lá do bigodinho dele nas estátuas, que foda, meu Deus. aliás, é muito importante pra gente entender alguns pontos-chave da polêmica sobre a sua sexualidade aí. Então guarda essa Não é bem sexualidade, essa questão aqui, ele é trans. Enfim. questão. Mas beleza. Até porque era Roma, a sexualidade era assim. O Heliogábalo então se torna imperador, né, aos 14 anos, e logo nos primeiros anos de governo dele, de reinado, ele já começa a tomar algumas decisões que prejudicam muito a sua popularidade, que aliás já era bem baixa, né, porque ele tinha sido colocado no poder a partir de uma revolta, a sua legitimidade sempre foi muito questionada, mas ele acaba prejudicando ainda mais essa popularidade porque ele se casa pelo menos 5 vezes. Calma! Tá animado? E um desses casamentos foi um casamento forçado com uma virgem vestal, Aí é escroto. que era uma sacerdotisa que tinha voto de castidade, Maurício tá muito calado. Maurício, fale palavras. e qualquer violação desse voto era considerada uma ofensa aos deuses e ao povo romano, passível inclusive até de morte, né? Mas o Heliogábalo, ele escapa disso porque ele era o imperador. Além disso, Palavras, obrigado. o Heliogábalo também tirou o deus Júpiter Estão prestando atenção? Não pode prestar atenção. Tem que fazer várias piadinhas no meio do negócio pra que ninguém preste atenção no vídeo Está em História. Porra, parece que nunca vi minha live. da posição mais elevada do panteão romano e colocou no seu lugar o seu próprio deus ali da sua terra, né, que era o Elagabal, e ainda transferiu as relíquias mais sagradas de todos os templos romanos diretamente para o Elagabalium, que era o templo que ele tinha dedicado a esse deus. E a tudo isso se soma também, claro, finalmente, a questão do comportamento sexual do Heliogábalo, que é algo que algumas fontes antigas fazem questão de enfatizar bastante mesmo, a gente vai ver daqui a pouco. Mas antes de a gente entrar nesse ponto, só para fechar a biografia, Pertinho os dois, hein? nessa brevíssima Piada, kkkk. Boa, Sprite, muito foda. biografia do Heliogábalo, é importante dizer que essa impopularidade dele de fato vai se acumular ao longo dos anos, e a própria avó dele, Tainha, vinho. E muito amorzinho. que tinha colocado ele no poder lá no início, vai arquitetar outra revolta para tirar ele do poder e colocar outro neto no lugar, que vai ser o Alexandre Severo. E nessa revolta o Heliogábalo é executado É, ele tá tranquilo, tá suave, tá de boas.
pela própria guarda pretoriana, né, que em tese era quem deveria proteger o imperador. E Olha pra ele, pô, tá realmente suavinho, tá suavão, tá de boas. Tá todo mundo suave nesse caso. Esse aqui não tanto, mas acho que vocês não conseguem ver porque tem um sensei na frente, mas esse aqui tá suave. o seu corpo é lançado no rio Tibre, isso quando ele tinha 18 anos, né? Ou seja, todos os rumores sobre o Heliogábalo que a gente encontra nas fontes primárias, né, que eu vou trazer aqui agora, estão situados entre os seus 14 e 18 anos de idade. Esse calou 5 vezes? Mas beleza, dito isso, vamos então para as fontes primárias. O que os antigos registraram de fato sobre o Heliogábalo e essa questão, né, da identidade de gênero dele, da sua sexualidade. Bom, a gente tem 3 fontes antigas sobre o Heliogábalo, que são a História Romana, de Dion Cássio, a História do Império Romano após Marco Aurélio, de Herodiano, e a História Augusta, que é uma coleção de textos mais tardia. Aqui eu vou focar nas 2 primeiras fontes, que são fontes realmente contemporâneas ao Heliogábalo, e principalmente na fonte do Dion Cássio, na História Romana, que é onde a gente encontra, por exemplo, a frase que aparece lá na reportagem que eu comecei o vídeo com ela, que é "Não me chame de senhor, pois eu sou uma senhora". Ok. Uma primeira coisa, então, que o Dion Cássio diz sobre o imperador é que, abre aspas, ele aparecia tanto como homem quanto como mulher, e em ambas as situações se comportava da maneira mais licenciosa. E diz também, abre aspas, que ele se casou com muitas mulheres e teve relações com muitas outras sem qualquer sanção legal. No entanto, não era porque ele mesmo precisava delas, né? Não era porque ele mesmo queria essas mulheres, mas simplesmente porque ele queria imitar suas ações quando estivesse com os seus amantes masculinos. Ou seja, o Dion Cássio diz que o Heliogábalo tinha relações Não me chama de senhor, me chama de gostoso, exato. com homens e com mulheres, mas as relações que ele tinha com mulheres era principalmente para ele aprender a ter relações com homens no papel de mulher. E Tá bom. aqui vale a pena dizer que há muitos registros de relações homossexuais na Será que ele não poderia ser gênero fluido? É possível. É isso. história da Roma Antiga, mas o papel passivo nessas relações é sempre considerado como algo desonroso nesses registros. Então o que o Dion Cássio está fazendo aqui é minimizando qualquer virilidade que poderia ser associada ao imperador pela sua relação com muitas mulheres e enfatizando a sua passividade, que era uma característica socialmente reprovada no Império Romano. Império Romano, tudo bem você transar com homens, a não ser que você seja quem tá dando o cu. Se você estiver comendo, tá suave. Se você tá dando o cu, puta que pariu, irmão. Que merda. Aí você tem que levar cadeirada na rua mesmo. E mais pra frente a gente vai voltar Passivo não tem dia calmo nem no Império Romano, viado. nessas questões de interpretação das fontes, mas vamos dar Não tem paz em nenhum momento da história, nem no momento mais libidinoso e sexualmente aceito gostar de homens. Socialmente aceito gostar sexualmente de homens, no caso. Nem lá eles tinham paz, irmão. uma olhada antes em outras passagens interessantes que aparecem lá no Dion Cássio. Por exemplo, o Dion Cássio diz que o Heliogábalo usava seu corpo tanto para realizar. E se ele for um switch, eu acho que a maioria teria que ser switch, porque. Porque, tipo, é desonroso ser o passivo, então você é switch com seu brother, com seu amiguinho, né? Seu grande amigo, colega de quarto, pra que vocês se desonrem só de vez em quando, tá ligado? Quanto para permitir muitas Se você é passivo, você não tem lugar de fala, exato. coisas estranhas, das quais ninguém suportaria falar ou ouvir. Suas ações mais evidentes, que seria impossível esconder, eram as seguintes: ele ia aos bordéis à noite usando uma peruca e lá exercia o ofício de uma prostituta. Então tá bom. Ele frequentava os notórios prostíbulos, expulsava as prostitutas e se prostituía ele mesmo. Eu sinto que quem escreveu isso só não gostava do imperador mesmo. Eu acho que a treta inteira tá vindo do fato de que alguém tinha muito ranço do imperador 2000 anos atrás. No lugar das prostitutas que ele expulsou. Continuando aqui a citação do Dion Cássio, finalmente ele Calma que o Sprite escreveu arte. Esparta tinha paz, glória a Deus, porque eu não nasci naquela época. Ia ser moralmente aceito ser gay e ficar cercado por homens peitudos. Ignora toda a violência que rolou na época, foca só nas rolas. Mais uma vez, Sprite trazendo os takes corretíssimos.
reservava uma sala no palácio e ali cometia suas indecências, sempre ficando nu à porta da sala, como as prostitutas fazem, sacudindo a cortina que pendia de anéis de ouro, enquanto em uma voz suave e envolvente solicitava os transeuntes. Havia, é claro, homens que haviam sido especialmente instruídos para desempenhar o seu papel, ou seja, ele ficava no palácio como fazendo um teatro, né, como se o palácio fosse um prostíbulo, e tinha até os homens contratados ali para fingirem interesse no Heliogábalo. E finalmente, voltando Mas fingir apenas? da história que comecei, e aqui eu pulei uma partezinha, né, ele foi concedido em casamento e foi chamado de Sem sexualidade é um espectro, o Sprite é objetivamente mais gay. Não, sim, ele ganhou esse título já, tipo, todo mundo é, tipo, todo homem gay é gay. E aí tem o Sprite que está um pouquinho acima da gente. E a gente só tem que, tipo, aceitar, abaixar a cabeça e louvar Nosso Senhor Sprite. esposa, amante e rainha. E aqui é um casamento extraoficial, né? Porque no direito romano não há casamento homossexual. Mas essa figura Que gay. Quer dizer, é o contrário. Mas vocês entenderam, tá ligado? Que merda. que é o Hierocles, ele não é o único amante que o Dion Cássio ressalta no seu texto. Outro amante importante que aparece Todos são gay, o Sprite é o gay, exato. é aquele para quem o Heliogábalo fala não me chame de senhor, mas de senhora. Esse amante era um atleta de quem o Heliogábalo tinha ouvido falar e mandou buscar esse atleta para ele conhecer pessoalmente. A história, segundo Dion Cássio, Eu não tanquei a pose e a carinha dele, de tipo, ora, registra é a seguinte: esse Aurelius Zóticos, o atleta, não só tinha um corpo completamente belo, já que era um atleta, mas em particular superava Esse atleta era um atleta. em muito a todos os outros no tamanho de suas partes íntimas. Pera. É um texto histórico falando da rola do mano ali, é isso? Em particular, superava em muito a todos os outros no tamanho de suas partes íntimas. Caraca, é uma forma muito formal e histórica de falar. A rola dele era gigantesca. Tinha uma jeba desse tamanho. Esse fato foi relatado ao imperador por aqueles que estavam Como será que era o dialeto gay no Império Romano? Era literalmente assim. Ao invés de falar que jeba gigantesca, ela superava em muito a todos os outros no tamanho de suas partes íntimas. Era assim que as pessoas falavam. os outros no tamanho de suas partes íntimas. Esse fato foi relatado ao imperador por aqueles que estavam de olho em tais coisas, Bem na hora que desconecta do fone PQP. Uma jeba desse tamanho. e o homem foi repentinamente retirado dos jogos atléticos ali e levado para Roma, Esse fato foi relatado ao imperador por aqueles que estavam de olho em tais coisas. acompanhado por uma escolta imensa. Ele foi nomeado cubiculários, né, que é um cargo, uma espécie de camareiro imperial, antes mesmo de ser visto pelo Eu mutei boa tentativa. Droga! imperador, foi honrado Imagina ter uma rola tão grande pensando em deixar registrado por escrito para que as futuras gerações da humanidade saibam. 2000 anos depois, nós sabemos que esse mano atleta tinha uma rola gigantesca. Obrigado. Obrigado, história. com o nome do avô do imperador, Avitus, foi O meu fato histórico favorito, que eu sempre comento, que meu professor de história do 7º ano, eu acho, apontou, e eu nunca esqueci na minha vida, que Dom Pedro I, ele era muito transudo. Ele era muito transudo. Ele gostava muito de transar. E ele tinha umas amantes, né? Tem uma vez que ele viajou. Eu não sei se a amante estava em Portugal ou se que seja, mas ele viajou. E mandou uma carta pra ela. Que era: estou com saudade, estou com muita saudade, muita saudade de você mesmo. Aqui, com saudade eu tô. E aí tem uns pinguinhos na carta. São lágrimas? Bom, nunca vamos saber, né? foi adornado com grinaldas como em um Ele gozou na carta. festival e entrou no palácio iluminado pelo brilho de muitas tochas. Sardanápalos, que é um apelido pejorativo que o Dion Cássio dá pro Heliogábalo, a gente Lágrimas de um pinto apaixonado, sim. vai voltar nisso depois, ao vê-lo, saltou com movimentos rítmicos. E Bom dia. Bom dia, Boribu! então, quando Aurelius, o atleta, o cumprimentou com uma saudação habitual, meu senhor, imperador, Quando ninguém no Império Romano, vou compartilhar minha frase favorita, que foi pichada nas paredes de Pompeia e que foi conservada porque o Vesúvio entrou em erupção. Sofram, mulheres, agora meu pênis penetra apenas a parte inferior dos homens. Adeus, horrenda feminilidade. O gay mais fraco aí. salve, Heliogábalo inclinou o pescoço para assumir uma
Imagina a porra do Vesúvio tá entrando em erupção e a última coisa que a pessoa vê na vida é um gay sendo misógino, tá ligado? Incrível. Pose feminina encantadora e, virando os olhos para ele com um olhar derretido, respondeu sem hesitação: Não me chame de senhor, pois sou uma senhora. Bom, a gente vai. Pera, vamos voltar aí pra parte do cara com a rolona aqui, calma aí. E então, quando Aurelius, o atleta, o cumprimentou com uma saudação habitual, meu senhor, imperador, salve, Heliogábalo inclinou o pescoço para assumir uma pose feminina encantadora e, virando Essa live tá virando um estudo sobre homossexuais dentro da história humana, sim. os olhos para ele com E começou com Roma teve imperador trans, ponto de interrogação. Agora a gente tá falando sobre a rola de um cara de 2000 anos atrás, machismo durante o Vesúvio, e o Dom Pedro I ficando muito emocionado com a amante dele. um olhar derretido, respondeu sem hesitação: Não É o caso mais antigo que eu conheço de você é gay porque eu gosto de homens e sou gay porque eu odeio mulheres, não somos iguais. me chame de senhor, pois sou uma senhora. Bom, a gente vai analisar melhor essas histórias, né, como interpretar de fato essas histórias daqui a pouco, mas antes só mais algumas citações interessantes que o Dion Cássio traz no História Romana. Ele tinha planejado de fato cortar completamente seu Resumindo, ele falou isso pra dar o cu. É o que eu tô sentindo. Tipo, esses registros históricos claramente foram feitos por alguém que não gostava do imperador, e o imperador provavelmente não era. Vamos ver a conclusão do Estranho Estranho. Provavelmente não era uma mulher trans, ele só era muito viado. É isso. seus genitais, num contexto ritualístico sacerdotal, mas esse desejo fora motivado apenas por seu caráter afeminado. Mais uma citação, ele levou sua libertinagem a tal ponto que pediu aos médicos que criassem uma vagina de mulher em seu corpo por meio de uma incisão. Ok, aí em 3 segundos o Strange Star acabou de destruir o que eu acabei de falar, tá tudo bem. Prometendo a eles grandes somas de dinheiro para fazê-lo. Isso então é o que diz a história romana do Dion Cássio sobre o Heliogábalo. Mas eu ainda continuo dizendo que provavelmente o Dion Cássio só odiava o imperador. Passando agora para o Herodiano, que é outra fonte importante também. Aliás, antes de falar do Herodiano, deixa eu só dar um recadinho rápido aqui da nossa grande parceira aqui do canal, a Insider, que é que agora estão acabando. Aproveita esse PF que dá uma conferência. Os comentários que tem a ver com essa polêmica. Agora para o Herodiano. Agora vamos pro Herodiano, é isso. Inclusive, recomendo ler a inscrição de Pompeia, tem muita pérola lá, eu tenho interesse. Que é outra. Vesúvio, eu só me lembro do cara que morreu batendo uma. Imagina você fica imortalizado, morrendo no seu momento mais íntimo possível. Fonte importante também. Não o culpo, tipo, tem um vulcão vindo me matar, caralho. Não vou escapar daqui. O que mais eu vou fazer da minha vida, tá ligado? A gente encontra outros comentários que têm a ver com essa polêmica também da identidade, da sexualidade do imperador, mas é bem menos coisa. Uma coisa que ele diz é que ele, o Heliogábalo, não desejava transgredir em segredo, mas aparecia em público com os olhos pintados e bochechas rosadas. Esses cosméticos estragavam um rosto naturalmente bonito. O Herodiano também diz que depois de tomar à força a Virgem Vestal, né, naquela história que ele toma essa sacerdotisa que tinha voto de castidade, Tipo, Roma não tinha gays e héteros? Não tinha. Só que aparentemente você não podia ser passivo. Ele enviou uma carta ao Senado pedindo perdão por sua impiedosa e imatura transgressão, dizendo-lhes que havia sido afligido por uma... O que eu acho bastante é nome, para de lamber as partes baixas das mulheres das ruas como um cão no cio. Caralho. falha masculina, uma paixão avassaladora pela donzela. E sobre esse mesmo ponto, Herodiano diz... A recompensa é desativada no momento. Pode botar se quiser. Pode pedir só pra falar o que é. Também que o imperador mandar no Whisper. Violou a Virgem Vestal justamente para parecer másculo, para que parecesse estar fazendo algo viril, ele se uniu a uma das virgens vestais de Roma, fecha aspas. E tem mais uma citação, né, que ela não era a última. O Herodiano diz que a avó do Heliogábalo, que tinha colocado ele no poder, e que era a principal cabeça ali por trás também do seu governo, tentou várias vezes persuadir o jovem a usar trajes romanos quando entrasse na cidade, para visitar o Senado. Ela temia que sua aparência, claramente estrangeira e completamente bárbara, ofendesse aqueles que o vissem. Eles não estavam acostumados, eles, os romanos, né, não estavam acostumados a esse tipo de vestimenta e consideravam seus adornos adequados apenas para mulheres. Então, ok. Essa é muito importante, a gente vai voltar nessa citação depois. Imaginei. E aí, beleza, né? Então aqui a gente já tem as principais fontes primárias, né? Com alguma relação com essa polêmica sobre a identidade de gênero, a sexualidade do Heliogábalo, mas ainda falta uma coisa muito importante para essa discussão. Resgatei, manda no Whisper. Crucial,
que é como interpretar essas fontes. Quando o museu lá na Inglaterra, por exemplo, Top relacionados, história LGBT. diz que o Heliogábalo disse que era um senhor e não uma senhora, ou não queria ser chamado de senhor, pois era uma senhora, às vezes a gente pode ter a impressão de que essas palavras saíram realmente da boca dele, né? Mas na verdade... Tio Gabs, muitíssimo obrigado, meu querido. Você abriu horas por mais um mês, 3 meses. Eu gosto foi tipo, mas na verdade, barulhinho. Isso é o que o Dião O cara só queria dar, sim. Cássio disse que o Heliogábalo disse. E isso com base no que outras pessoas disseram. Porque durante o governo do Heliogábalo, o Dião Cássio nem vivia em Roma. E isso é perfeitamente Me disseram pra alguém que falaram pra ele que me disseram que o imperador é uma pessoa patética. comum no campo da história, né? Especialmente no campo da história antiga. A gente depende muitas vezes de testemunhos indiretos e testemunhos de pessoas que têm sempre uma visão muito própria das coisas e veem o mundo a partir de certas lentes específicas. No caso do Dião Cássio, por Leão, tio Gabs. Leão. exemplo, ele era um membro Considerando que era um imperador impopular, é mais provável que seja exagero feito pra difamar ele. Tipo, é o que dá pra sentir aqui. Que só... De novo, essas questões inteiras estavam sendo escritas porque alguém realmente odiava esse imperador. Mas eu super entendo e faço headcanon em geral de que ele só era meio viadinho mesmo. Ele era meio viado. Ele gostava muito do atleta com a rola gigantesca. da classe senatorial ligado ao primo, rival Ele era uma passiva patética, era isso. e sucessor do Heliogábalo, que foi o Alexandre Severo. Então o tratamento que o Dião Cássio dá ao Heliogábalo é completamente desfavorável desde a primeira linha do texto. Ele faz questão o tempo todo de acentuar que o Heliogábalo é um estrangeiro, né, um bárbaro, perverso, supersticioso e afeminado, Ele era meio tchola, assim. ou seja, uma imagem invertida daquilo Eu entendo e apoio querer buscar personalidade queer na história, mas tem que ser feito com muito cuidado por coisas assim. Exatamente. Tipo... não só causa problemas na ideia da história em si, como causa uma polêmica desnecessária que vai trazer atenção negativa para a comunidade em si. Então, de novo, é muito mais fácil interpretar como ele era meio viado e queria o cara com a rolona. Era só isso. que ele considerava como a imagem ideal de um imperador romano. Ao longo da história romana, ele chama o Heliogábalo Ele é vesgo também, aparentemente. de falso E a cabeça dele é um ovo. Antonino, né, questionando a sua legitimidade, de O Assírio, questionando a sua romanidade, e de Sardanápalos, que era um rei oriental da personagem da literatura grega, que era descrito como preguiçoso O cara é o Oliver Tree. e libertino. Ou seja, né, quando a gente está lendo o que o Dião Cássio diz que o Heliogábalo diz, ou que o Heliogábalo fez, é fundamental a gente ter em mente que a gente não está diante de uma fonte neutra, de um mero registro passivo ali das coisas tal como de fato aconteceram. A história romana do Dião Cássio é um texto político escrito por alguém do partido contrário, por assim dizer, ao do Heliogábalo. É como se a gente estivesse lendo uma biografia do Lula escrita por um bolsonarista ou uma biografia do Bolsonaro escrita por um lulista. É preciso ter muito cuidado para averiguar, de fato, a veracidade do que está colocado ali. E sobre o Precisamente. Herodiano, ele também é um autor contrário ao Heliogábalo, só que apesar disso a gente encontra muito menos, né? Por isso que história é uma porra, né? Qualquer fonte que você vai ler pode ser de alguém que era muito a favor da coisa que tá escrevendo ou muito contra a coisa que tá escrevendo. Você tem que ver, tipo, dos dois ângulos possíveis e tentar encontrar alguma fonte que seja, tipo, imparcial, mas não existe. Pelo menos pra história mais moderna, não existe, não tem uma fonte imparcial para algum acontecimento histórico. Então, toda vez que você for ver alguma história, alguém for te explicar história e você for aprender história, especialmente moderna, você está vendo do ponto de vista de alguém que ou concorda ou discorda com as ações que estão sendo explicadas ali pra você. E você tem que saber sobre isso. É um cu. Quase nada comparativamente Saber sobre isso não. desses rumores sexuais do Heliogábalo no Herodiano. Mas há sim algumas passagens que têm paralelos nas duas fontes, e isso é muito interessante porque abre um outro Eu pergunto quando os gays foram realmente oprimidos por serem gays, porque, tipo, na era clássica tinha uma caralhada de homossexuais. Igreja. É isso. entendimento do que o Dião Cássio estava de fato descrevendo quando ele escrevia uma certa coisa. Por exemplo, né, o Dião Cássio diz várias vezes que o Heliogábalo se vestia de mulher, mas Isso quando você não tá lendo um historiador do ano 500 DC, você tá no historiador do ano 200 AC, e não tem nenhum outro tipo de fonte para confirmar ou desmentir. Exatamente. talvez isso fosse, na verdade, mais uma questão de choque cultural do que de gênero. E eu digo isso baseado naquela passagem que o Herodiano diz que a avó do imperador, abre aspas, tentou várias vezes Só que, tipo, já no Império Romano,
Imagino que depois, em geral, quando o cristianismo começou a se expandir mais e mais e mais e mais, que a questão de homofobia se transformou em uma coisa mais difundida por aí. Porque como acabamos de ver aqui, no Império Romano o problema é ser passivo. De resto, tava tudo bem. Eles persuadiram o jovem a usar trajes romanos quando entrasse na cidade para visitar o Senado. Ela temia que sua aparência claramente estrangeira e completamente bárbara, não romana, ofendesse aqueles que o vissem. Eles não estavam acostumados a esse tipo de vestimenta e consideravam seus ornamentos adequados apenas para mulheres. Os romanos consideravam aqueles ornamentos não romanos adequados apenas para mulheres. Quer dizer, segundo o Herodiano, as roupas de mulher, entre aspas, que o Heliogábalo usava, não eram roupas de mulher, eram roupas tradicionais dos cultos sírios. Mas os romanos viam aquilo como roupas femininas. E daí para surgirem vários rumores relacionados à sexualidade do imperador por causa disso, é um pulo. Especialmente o imperador extremamente impopular desde o início. E vale dizer que o Herodiano provavelmente era ele mesmo originário da Síria, né, da região da Antioquia, então a sua compreensão da vestimenta do Heliogábalo, né, e de outros costumes e características também, é bem mais confiável do que aquela que o Dion Cássio repassa a partir de rumores populares ali da cidade de Roma. Outra coisa também nesse sentido de má interpretação, difamação, fake news, pode ser aquela questão da castração e até do pedido para ser operado e ter uma vagina, né, da parte ali do Heliogábalo. Será que quando o Dion Cássio conta essa Só que ele tá na moda, assim. história, ele está transmitindo corretamente essa informação? Ou será que isso não é mais uma fake news contra o imperador, baseada numa tradição religiosa Essa é a cara dele aqui. característica ali das Cansado da vida. culturas da Síria antiga, de circuncisão ou, em alguns casos mesmo, de castração com sentido religioso. Lembrando que o Heliogábalo era o sacerdote, o alto sacerdote dessa divindade síria que substituiu o Júpiter romano no panteão, né, o El-Agabal. E um último detalhe também, antes de a gente fazer rápidas considerações finais, é que é importante deixar claro que quando Dion Cássio chama o Heliogábalo de mulher, ou diz que Travou? Deu uma travadinha mesmo. Mas vai voltar. Voltou. Tá tudo bem. Viu? Nada demais. É tranquilo. É suave. que ele pedia para ser chamado de mulher, ele não faz isso para respeitar o imperador ou para reconhecer a sua identidade de gênero ou qualquer coisa parecida, né? Como eu acho que já ficou bem claro nesse ponto. Ele faz isso muito mais para condenar a memória desse imperador, né? Para desonrar a biografia do Heliogábalo dentro de uma sociedade que valorizava, como já disse várias vezes aqui, né? Acima de tudo, a virilidade e que usava o termo afeminado como um xingamento. Então, ressaltar a feminilidade do Heliogábalo era um insulto para o Dion Cássio, né, e para a maioria dos romanos, seus contemporâneos. No contexto específico, inclusive, em que aparece a frase "não me chame de senhor, pois eu sou uma senhora", né, no contexto dessa história que o Dion Cássio considerava uma história que ninguém suportaria falar ou ouvir, o Heliogábalo diz essa frase se oferecendo para o atleta, né, numa conduta que o autor, o Dion Cássio, mas deve ser xingado de afeminado. tinha certeza que ia chocar os leitores do texto. Chamou de viado muito tempo antes de viado ser um xingamento. Olha que louco. Essa frase não está num contexto de demanda por reconhecimento social da sua identidade de gênero ou de uma luta política do Heliogábalo por coisa parecida. Segundo Oi, Lucas Bandeira. Seu texto ficou confuso por algum motivo. Tipo, o nome. Enfim. Segundo o texto, esse é um comentário que o imperador fez, abre aspas, virando os olhos para ele, para o atleta, com um olhar derretido. É uma cantada, basicamente, né? Me parece aqui, claro, pelo contexto do texto. Então, a partir disso, para imaginar que esse imperador reivindicasse, né, seriamente, politicamente, sistematicamente... Juris Clayson Zicófala, muitíssimo obrigado, meu querido Ribeirão, por mais um mês. E 3 meses, brabo. Não, soube que o trailer do GTA 6 tem gameplay, na verdade, metade dele é gameplay, Rockstar é foda. Bom pra ele, bom pra Rockstar, maneiro, uhul, yay! Caraca, Rockstar! 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 Eu só vou me importar quando eu tiver o jogo em mãos. Eu já falei disso algumas vezes, tá tudo bem. Ser tratado com pronomes femininos me parece meio forçado. Mas beleza, né? Rápidas Dito isso, R$900, exatamente. considerações finais aqui, então. Isso tudo que a gente falou, né? Considerando toda essa dificuldade de acessar o passado por meio dessas fontes muito enviesadas, isso significa que a gente deve jogar fora, então, esses testemunhos antigos que a gente tem sobre o Heliogábalo? Obviamente que não. Isso é o que a gente tem, é o que a gente tem de mais precioso para tentar entender o passado a partir dessas fontes. Mas é fundamental ler sempre esses textos criticamente. E é importante considerar
considerar, por exemplo, as possibilidades desses rumores sobre o Heliogábalo serem fake news, por exemplo, ou serem exageros ou incompreensões de elementos culturais relacionados à origem oriental do Eu bati palma com o porra do anel na minha mão. Tá doendo a minha mão agora. Eu não posso nem brincar. Não posso nem fazer uma brincadeirinha, uma brincadeiragem, que o karma vai lá e me fode, pô. imperador, como no caso lá das vestimentas, ou até da questão da maquiagem masculina, que era algo mais comum também nas províncias orientais, mas que era mal visto na cidade de Roma. Ou também é importante considerar a possibilidade desses rumores serem todos verdades, né, ou terem um fundo de verdade. E é perfeitamente Karma Monroe, sim. possível que o Heliogábalo tivesse de fato mais atração por homens do que por mulheres, ou até que ele de fato se entendesse realmente como mulher, algo aliás que não seria exatamente único na história antiga, né? E nem em qualquer outro tempo. Mas qualquer que seja a interpretação que você considere a interpretação mais adequada, é importante ter noção de que é isso, né? É uma interpretação, e para interpretar bem, tem que conhecer pelo menos o mínimo dos textos e do contexto. Por isso eu vou deixar, para quem quiser se aprofundar nessa discussão, né, eu vou deixar os textos mesmo dessas fontes primárias. Eles estão em inglês, mas vocês podem copiar isso, jogar num tradutor e fazer uma leitura direta das fontes para chegar às suas próprias conclusões. E claro, nessa A minha conclusão é só que ele era bem viadinho mesmo, tá tudo bem. seção de comentários vai estar aberta aí também, como sempre, para vocês deixarem suas opiniões. E eu tenho certeza que vai ser muito interessante acompanhar Ele só era meio cholo. aí as várias opiniões que vão aparecer, que certamente vai ter muita opinião divergente, e eu acredito que esse assunto pode gerar um debate interessante. Então, é isso, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou! Bom vídeo, bom vídeo. Mas é isso, esse é levemente gay. Esse é meu pensamento em geral do Heliogábalo blu blu blu. Ele só era um pouquinho fã de homens. Era mais isso mesmo. Era mais essa questão mesmo.